Senhor, mais uma vez eu gostaria de te agradecer essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor, com a tua permissão, para que possamos juntos procurar, Senhor, entender melhor a tua palavra, Pai, buscar o conhecimento que nos auxilia nessa nossa caminhada evolutiva, Senhor. Peço nesse momento por todos os corações que nos acompanham nesse estudo, Senhor. Seja os nossos irmãos que estão aqui conosco, participando, seja os irmãos que vão mais tarde assistir a gravação desse nosso estudo, Senhor. Te peço a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscar a tua palavra e a tua presença. Pai, perdoa-nos por nossos erros, nossas imperfeições. Nós sabemos o quão pequenos somos e por isso buscamos a ti nesse momento para nos auxiliar mais uma vez nessa nossa caminhada, nos abençoando, Senhor, nos protegendo de todos os males, inclusive daqueles que a gente nem toma conhecimento, pois tu sempre nos guarda de todos os perigos, Senhor. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença em mais esse dia, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso do Evangelho. Muito obrigado por esse grupo, Senhor, poder estar mais uma vez aqui reunidos. Muito obrigado por nos fornecer as ferramentas para que nós possamos juntos, ainda que distantes, Senhor, estarmos juntos aqui com os nossos corações, nossos pensamentos voltados a Ti. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, Teu auxílio, a Tua misericórdia para aqueles que sofrem, para os nossos irmãos mais necessitados, Senhor. Nos auxilia durante essa nossa caminhada terrena, Pai. E nos dá a Tua graça, a Tua misericórdia, e principalmente a Tua luz nesse momento, para que nós possamos buscar consolidar os Teus ensinamentos, Pai. Nos auxiliem mais essa noite. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Boa noite a todos que entraram aqui agora. Boa Edi, noite. Esmer, Boa Ezeli, noite, meu jovem. tudo bem? Como é que tá o calor por aí? Geralmente eu costumo dizer assim, não tão bem quanto o senhor, mas vou escapando com cuscuz e ovo. Para mim é nova mesmo. Então vamos a mais um estudo nosso do Evangelho. Lembrando, gente, nós estamos no capítulo 2, no item 5, ponto de vista. No capítulo anterior, no nosso estudo anterior, nós estudamos sobre a realeza de Jesus. Capítulo 2, lembrando, né, meu reino não é deste mundo. Nós estamos chegando no finalzinho dele já. Depois desse item 5, que é o ponto de vista, a gente já passa para as instruções dos Espíritos aqui, e aí a gente finaliza esse capítulo, tá? Só que esse item, o ponto de vista, acredito que pela complexidade que tem ali, a quantidade de teor que a gente vai abordar, nós provavelmente não vamos conseguir terminar ele nesse nosso estudo de hoje, tá? Mas como a gente sempre faz, a gente vai seguindo devagarinho aqui, não temos pressa para terminar o nosso estudo, né? É uma oportunidade que nós temos aqui de nos aprofundar e principalmente, né, de trocarmos experiência, né, de todo mundo contribuir aí nessa troca de ideias, nessa troca de experiências, nessa troca de ensinamentos. Então vamos lá seguir no nosso roteiro aqui. Esse item 5, o ponto de vista, nós vamos acompanhar com ele uma análise ali, né, do ponto de vista materialista com o ponto de vista espiritualista, né, o ponto de vista somente da vida terrena com o ponto de vista do espírito imortal. E lembrando, né, o foco do Evangelho, ele não é escrito para pessoas, e sim para espíritos, né? Por isso que muita gente, e eu me incluo nisso, acredita ser um evangelho muito difícil, né? Porque realmente, né, a linguagem ali é uma linguagem mais rebuscada, é algo que a gente não está acostumado.
no nosso dia a dia. E, aproveitando até o título, né, o ponto de vista que nos é apresentado é o ponto de vista do Espírito Eterno, da criação divina que nós somos, sempre em constante evolução, em busca de aperfeiçoamento. Então, esse é o enfoque que é dado ali no Evangelho. E com relação, né, aos estudos, a gente achar, né, que é difícil, é realmente complicado, mas por isso que a gente vai prosseguindo aqui devagar com esse nosso estudo. Eu vou até aproveitar aqui que a gente já está aqui com o livrinho aberto aqui, ó, mostrar para vocês uma mensagem aqui do nosso amigo Chico Xavier com relação a isso, ó. Esse livro aqui é o 365 Dias com Chico Xavier, são mensagens bem curtinhas, ó, e eu vou ler uma para vocês aqui para a gente começar o nosso estudo já focado nisso hoje. Cumpra seu dever, independente do que a vida lhe impõe. Esse livro aqui são mensagens do próprio Chico, tá? Certa vez, um amigo abordou o médium, né, que é o Chico, e perguntou-lhe quem seria o homem mais rico. Ele respondeu sem vacilar: para mim, o homem mais rico é o que tem menos necessidades. No que o amigo redarguiu com outra questão: e o homem mais justo e sábio? Olha só a sabedoria de Chico. O homem mais justo e sábio é o que cumpre com seu dever, respondeu Chico. Mas o que você está me dizendo é óbvio, disse o amigo. E o médium, inspirado por Emmanuel, respondeu: meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. O nosso problema é justamente esse. Queremos alcançar o céu, vivendo fora do óbvio na terra. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho é difícil, porque nos apresenta um novo enfoque que não é voltado para o olhar da vida terrena, se a gente parar para analisar as lições que são passadas, a gente fala, nossa, né, muitas vezes a gente está lendo alguma questão ali do Evangelho, algum ponto às vezes que a gente até nem nunca passou por ele, não só no Evangelho, né, mas na decodificação de Kardec, muitas vezes a gente se depara assim, com a mensagem que a gente fala, nossa, mas isso, agora que eu li, inclusive, parece que é tão óbvio, né? Só que esse óbvio justamente é difícil, né? Porque a gente não consegue fazer esse óbvio da Terra. A gente sabe, a gente já falou isso algumas vezes aqui, inclusive no estudo, tanto eu quanto o Alberto, né? A gente sabe, na verdade, o que a gente deve fazer. Ah, mas por que a gente está aqui, então? Todos os dias, se possível, a gente tem que revisar, mesmo sabendo o que tem que ser feito, para a gente fixar esses ensinamentos, porque no dia a dia é difícil de colocar em prática. Então, justamente como casa muito essas duas mensagens, eu li essa mensagem para vocês aí, dessa questão do Chico falando, né, que tudo que está no Evangelho é óbvio, né? Tudo que a gente vê na Bíblia ali, com relação à moral do Cristo, tudo que ele pregou, é voltado sobre o enfoque do amor. E aí, se você se voltar para o enfoque do amor, como que eu devo agir em determinada situação, me posicionando como um ser que ama ao próximo, a Deus, né, ao próximo como a si mesmo. E a gente vai achar que aquilo ali é óbvio. E realmente é óbvio, mas não deixa de ser difícil por conta disso, né? Então vamos mais uma vez ali ao nosso estudo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E aqui já confirma isso que a gente está dizendo, né? Quando a gente tem mais contato com as questões aí relacionadas à vida espiritual, à vida do espírito eterno que somos, a gente entende muita coisa, realmente, né? Nós nos dedicamos aqui, inclusive, a saber mais, né? Por quê? Porque esses são os degraus, né? Os degraus aí que a gente vai colocando no nosso caminho para a gente poder galgar uma caminhada evolutiva aí para o alto. Mas isso torna mais fácil a gente saber? Na verdade, sem saber de determinadas questões, a gente não tem como se posicionar como um espírito imortal diante das questões da vida, certo?
torna essa caminhada mais leve, na verdade. Vamos colocar assim. Mas vai tirar e vai fazer sumir os problemas que nós temos aqui durante a nossa encarnação? Não, e nada vai fazer isso. Por quê? Porque nós temos que passar por essas dificuldades, justamente porque são essas dificuldades que fazem com que nós nos movamos em busca de um sentido novo, em busca de um posicionamento novo, em busca de novas atitudes, novos pensamentos, né? Então, esse ponto de vista que nós estamos analisando aqui hoje, ele vai nos falar justamente sobre isso. Esse ponto de vista do Espírito Eterno, quando comparado com o ponto de vista do homem materialista, o homem materialista ele tem um ponto de vista que o torna muito imediatista, né? E esse ponto de vista do Espírito Eterno, ele nos dá uma visão mais ampla. Ele diminui nossos problemas? Não, mas por mais difícil que seja, esse ponto de vista nos traz uma fé que vai nos ajudar a enfrentar o problema da melhor maneira possível, sem nos abalar, sabendo que, independente da dificuldade que nós formos enfrentar, e principalmente para nós espíritas, nós sabemos que está tudo dentro do nosso planejamento, certo? Lógico. Nós mesmos aqui, nós nos desviamos desse planejamento muitas vezes, e aí nós trazemos para nós agarramos com nossas próprias mãos alguns problemas que a gente não precisaria passar. Mas, de qualquer forma, tendo esse ponto de vista, a gente sabe que a gente tem um planejamento encarnatório, que está tudo dentro daquilo que a gente consegue lidar dentro dessa encarnação, e que Deus não nos dá uma cruz maior do que aquilo que a gente consegue carregar. Então, isso já traz uma paz de espírito muito grande. E essa paz de espírito gera uma força interna que nos ajuda a resolver esses problemas muitas vezes. Certo? Então, aqui nós vamos ver justamente isso. Esse ponto de vista da fé no futuro, ele tira bastante desse nosso imediatismo. Nós somos seres naturalmente imediatistas, né? Pode pegar, por exemplo, desde a infância, se você oferece para uma criança, ó, eu tenho aqui um bombom, tenho um chocolate, aqui um doce, qualquer que a criança goste, se você quiser, eu posso te dar isso aqui agora, ou se você conseguir esperar até amanhã, eu te dou 10 caixas de bombom. A criança vai querer aquele chocolate agora. Por quê? Porque nós somos imediatistas. A gente consegue perceber isso desde a infância. Nós, como seres encarnados aqui, nós buscamos o quê? Em primeiro lugar, a satisfação dos nossos desejos imediatos ali, né? A satisfação dos prazeres imediatos que a gente pode alcançar, certo? Então, esse ponto de vista ajuda também a aplacar essa questão do imediatismo, né? E ele vai falar justamente isso. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, ou seja, você não vai mais buscar a satisfação dos prazeres a todo custo, aquele imediatismo absoluto de querer se satisfazer naquele momento imediato. Porque você sabe que, na verdade, o sentido da vida aqui não é esse, né? A gente começa a entender, quando a gente começa a estudar sobre a vida espiritual, que o sentido aqui não é esse. O sentido é o quê? Nós nos aprimorarmos, né? Nós temos que passar, inclusive, por determinadas questões aqui na vida para a gente aprender a solucionar essas questões, né? E Emmanuel diz com muita clareza que a gente observando os espíritos mais evoluídos, que eles são, acima de tudo, resilientes. São espíritos sempre muito... Eles não são de cristal, né? Haroldo diz isso, né? Ali você não está falando de cristal, você está falando de diamante. Né? É um diamante que foi dilapidado, então ele tem, obviamente, a sua beleza, seu brilho, a sua luz, mas ele é extremamente resistente, ele não deixa de ser resistente. E o que nós estamos fazendo aqui? O que as dificuldades da vida trazem para a gente? Essa oportunidade de desenvolver uma resiliência, uma resistência diante das dificuldades da vida, certo? Então, ele vai falar ali
que a vida corpórea, para quem, né, enfoca na vida espiritual, ela se torna uma simples passagem, né? Uma breve estada num país ingrato, ele vai dizer. Né? Então, quando você está fazendo uma viagem, você está fazendo uma visita a alguém, por exemplo, não está um ambiente muito bom, não está muito agradável ali, né? Tá, tem alguma coisa incomodando, mas você sabe que é simplesmente uma visita e terminado isso, você vai voltar para casa. Né? E aí, para nós que somos espíritas, a casa do espírita, a gente já sabe que não é aqui encarnados, né? A nossa casa é o universo. Então, ele vai nos dizer também que as vicissitudes e as tribulações dessa vida, elas não passam de incidentes que esse espírito que tem essa visão voltada para o alto, ele suporta com mais paciência, porque a gente sabe que são de mais curta duração, né? Por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, né, nós não estamos ainda nesse nível, né, mas a gente quer muito chegar lá, a gente vai ensaiando para chegar nesse nível, de agradecer pelas dificuldades. Pai, te agradeço por me testar. Te agradeço por me dar essa oportunidade de desenvolver essa capacidade de ser resiliente, de acreditar e de continuar. Te agradeço pelas provas, porque eu sei que elas vão me trazer frutos muito, muito, muito proveitosos para o meu espírito. E aqui ele vai fazer um contraponto também com a questão da morte, né? A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. É justamente a questão de você saber encarar isso com mais propriedade, a partir do momento que você sabe que a morte não é o final de nada, e sim uma passagem que a gente faz, né? Pro espírito, inclusive, é uma libertação. E o nosso espírito, ainda que nós não tenhamos, e aqui vamos falar num sentido geral, tá? Não só daqueles que são espíritas, não só daqueles que acreditam, não só dos que são cristãos, mas o nosso espírito, em segredo, ele deseja essa libertação. Nosso espírito deseja a morte? Não, ele deseja a libertação do corpo, porque a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, que para o corpo, para o espírito, o nosso corpo é uma prisão. Nos nossos estudos ali de nosso lar, a gente percebe muitas habilidades que o espírito tem e que não consegue desenvolver por causa do corpo, por causa dessa nossa prisão, né? Então, justamente por isso que a gente está vendo que a morte nada mais restará de aterrador, que ela deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. É essa libertação que ele está dizendo. É a libertação do espírito para algo maior. Porque aqui o corpo nos limita, né? E quanto mais nós soubermos aproveitar as oportunidades, os obstáculos, seguir com fé, com Jesus sempre no coração, maior vai ser essa libertação. Vocês imaginam a libertação, por exemplo, que não é para um espírito que tem o corte, por exemplo, de Chico Xavier, de Divaldo, quando eles conseguem se libertar do corpo aqui, sabendo a missão maravilhosa que eles conseguiram deixar aqui na Terra, os frutos que vão ser colhidos aqui durante gerações e gerações por conta desse trabalho que eles realizaram. O espírito chega do outro lado radiante, né? Então, essa porta que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Por que exilado? Porque isso é temporário, esse exílio que ele coloca ali é essa nossa jornada terrena, é a nossa encarnação, ela pode ser considerada um exílio, né? É onde o espírito é limitado e ele fica ali, mas é temporário, fica limitado de uma forma temporária. No caso da encarnação, é um limite que se dá para que se possa justamente aprender, para que se possa ali não somente fazer o resgate dos nossos erros, mas também adquirir novas qualidades, aperfeiçoar aquelas que nós já temos, porque todos nós aqui temos diversas qualidades, nós trazemos para essa encarnação aqui
as ferramentas para lidar justamente com as dificuldades que a gente vai encarar, que a gente costuma chamar de potencialidades. Nós temos os nossos limites e as nossas dificuldades, com as quais a gente tem que, pouco a pouco, ir lutando ali para poder superar, mas nós trazemos muitas potencialidades. E isso é um exercício muito importante de ser feito, de saber se conhecer, para saber onde é que eu falho, onde eu tenho dificuldade, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que saber, e para saber também onde que estão as minhas potencialidades, gente. Vocês sabem por que que isso é importante para a gente? Alguém consegue dar um palpite aí? Por que que a gente... Vamos por partes, né? Por que que a gente tem que conhecer onde estão as nossas dificuldades? Alguém me dá um palpite aí? Qual que é a facilidade que esse conhecimento nos traz? A gente conhecer, saber assim, ó, isso aqui eu sou falho, isso aqui eu reconheço que eu tenho uma dificuldade maior nesse ponto aqui. Por que que vocês acham que saber disso, se autoconhecer com relação aos próprios defeitos, ajuda a gente nessa nossa caminhada? Porque a partir do momento que você sabe da sua dificuldade, onde é que você tem mais facilidade para escorregar, então tem que ficar mais atento naquilo ali, trabalhar mais em cima disso daí para melhorar. E toda vez que escorregar também não ficar se julgando também, pedindo a misericórdia de Deus, né? E tentar novamente, desistir jamais. Ó, para esse dia já chegou com tudo, hein? Esse é o famoso policiar. Verdade. Exatamente, é isso. A gente sabendo disso, a gente já sabe onde a gente tem mais trabalho a ser feito e também, gente, saber reconhecer, ó, se eu me expuser a tal situação, sabendo que ali eu vou encontrar algo que talvez eu ainda não consiga lidar, você pode evitar certos tipos de dificuldades. Você pode evitar certos tipos de situações em que você talvez vai gerar ali, ao invés de você conseguir resgatar aquela questão, você ir muito cedo, muito, vamos dizer assim, a gente não espera o amadurecimento da nossa qualidade para enfrentar tal dificuldade. E aí a gente acaba se colocando em risco, a gente acaba atrasando a nossa caminhada, ao invés disso ajudar. Porque muita gente acha que assim, não, eu sei que a minha dificuldade é essa, eu vou enfrentar e vou resolver, mas muitas das vezes a gente tem que ter o bom senso de saber evitar se colocar em situações e talvez a gente ainda não tenha essa força interna para lidar e para superar da melhor maneira. Porque não é tudo também que a gente tem que ir, e se for, vamos dizer assim, é uma dificuldade. Por exemplo, né, vou dar um exemplo terreno aqui para a gente fazer só uma analogia para as questões espirituais. Aquele que ainda está aprendendo, nos primeiros passos ali, aprendendo a nadar, não vai querer ir para alto mar e se arriscar lá. Não, mas eu vou porque aí eu vou aprender, é uma dificuldade que eu preciso me expor, que eu preciso fazer para poder superar, para poder aprender. Não, calma lá. Desenvolve melhor sua habilidade primeiro. E esse autoconhecimento, ele é libertador. Você sabe, ó, com tal situação, eu acho que eu ainda não consigo, então não vou me expor a, a algo que vai, né, tocar nessa ferida ali que ainda está aberta. Deixa ela cicatrizar um pouquinho melhor, né? Vamos trabalhar um pouquinho e aí a gente já entra no outro ponto. Vamos trabalhar um pouquinho melhor aquilo que eu já tenho de potencialidade, que aí com esse tempo eu vou desenvolvendo aquilo que eu tenho de dificuldade juntamente ali, e mais para frente com certeza vai me aparecer uma oportunidade de eu superar aquela dificuldade. Mas não se exponha àquilo que talvez você ainda esteja um pouco com o passo vacilante ali. E todos nós temos questões assim, as quais a gente ainda não consegue, se a gente lidar com isso, for antecipar essa prova agora, a gente não consegue. E muitas vezes a gente quer, né? A gente quer se aventurar aí, achando que a gente já está forte o suficiente, aí na hora que vem a prova, a gente sucumbe. Quantos e quantos casos a gente não vê naquele estudo do Nosso Lar sobre isso, né? E olha que o nosso planejamento encarnatório, ele é feito por Espírito
por espíritos, né, com a contribuição de espíritos muito mais evoluídos, que eles nos freiam. Porque a gente, quando a gente recebe, tem uma fila enorme, imensa, para reencarnar aqui, para ter essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo. E aí, quando a gente recebe essa oportunidade, a gente se empolga um pouco. Né? A gente fala, não, agora eu vou resgatar isso, 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 isso. Não, calma lá. Calma, respira. O que você dá conta agora, e esses espíritos, eles fazem justamente isso, gente. O que você dá conta agora, por enquanto, nessa encarnação, não precisa ter pressa. Nessa encarnação, lide somente com 10 dessas 100 questões que você está trazendo aí. É assim que você tiver mais amadurecido nessas questões, aí a gente vai apresentando outras. É como se fosse um professor e nós estivéssemos lá na primeira série, né? Recém entrando ali na escola, no ensino. Não, me dá uma equação aí que eu já vou resolver ela já. Eu vou quebrar a cabeça aqui, eu vou conseguir e tal. Não, calma. Vamos alfabetizar primeiro, vamos aprender o passo a passo, o abecedário, vamos aprender tabuada primeiro, vamos solidificar esses ensinos e aí depois a sua prova vem e aí você consegue ter ferramentas suficientes para lidar com ela. Aí depois de encarnado, aí vai para um centro espírita. Quando chega lá e diz, eu quero trabalhar na sopa, eu quero trabalhar na desobsessão, eu quero trabalhar, tá. Aí o cara fica olhando assim e diz, se você trabalhar 1% já tá bom. E no final, vai ser 1% mesmo, porque vai começar a ver, não era como eu estava pensando, eu não tenho tempo para isso, é muito difícil, né? Porque a gente nem deixa de estar imerso aqui nas nossas questões da vida terrena também. E esse ponto que você tocou, mesmo, é muito importante. Ele vai falar nisso aqui também. A gente analisando essa questão do ponto de vista espiritual, a gente tem que dar uma freada também, principalmente nós espíritas que a gente costuma se iludir muito com isso. De levar a vida aqui como se tudo fosse meramente espiritual, como se tudo fosse voltado para a vida espiritual. Nós temos também que lidar com as questões aqui da vida terrena. Né? A gente não pode se colocar a todo momento também como um espírito imortal. Não, eu não tenho medo da morte, então isso não vai acontecer, porque aí já passa de fé inabalável, isso já passa a ser uma certa irresponsabilidade do espírito, né? Que a gente está a todo momento, como o Mesmer disse ali, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. A questão maior aí, a palavra que eu gostaria de colocar para vocês aqui hoje é a constância, gente. Ainda que você não consiga mover uma montanha com a sua fé, vamos movendo um grãozinho de areia por dia, que a gente vai ver que a gente chegar lá na frente, a gente já vai ter feito muita coisa. Mas querer abraçar o mundo também e querer todas as tarefas do mundo de uma vez, a gente já vê, a gente tem vários exemplos aí de que isso não dá certo, a gente acaba colocando os pés pelas mãos ali, e aí a gente, ao invés de adiantar, porque muitas vezes a gente é motivado por isso, né? Vamos adiantar a nossa evolução, vamos adiantar a nossa caminhada terrena, porque está difícil aqui, então já vamos enfrentar todas as dificuldades que tiver aqui, enfrentar, para depois a gente não ter mais que enfrentar essas dificuldades. Mas não é assim que funciona, né? É de acordo com aquilo que a gente dá conta. E nós somos muito imperfeitos ainda para dar conta de muita coisa. E Jesus sabe disso, Deus sabe disso. A espiritualidade toda sabe disso, sabe das limitações que a gente tem, por isso que eles nos auxiliam a todo momento. Por isso que eles nos intuem a todo momento. A gente tem que, muitas vezes, parar de olhar para a grande missão e tudo. Óbvio que tem espíritos já com uma evolução maior que nós, que dão conta, mas não quer dizer que a gente também tenha que fazer a mesma coisa. O texto que eu li do início lá, né? A gente tem que focar no óbvio. A palavra amiga, o abraço confortador, não julgar, ouvir. Isso já são tarefas árduas para o dia a dia. Que muitas vezes a gente não dá conta nem de fazer isso e a gente quer salvar o mundo. Então, muitas vezes a gente acaba se colocando numa situação complicada por conta disso, gente. Tá? Tem esse ponto de vista, a gente vai estudar muito sobre ele aqui, mas a gente não pode esquecer, gente, o ponto de vista
da vida espiritual, do Espírito Eterno, ele nos dá acesso a uma fé maior do que o ser humano costuma ter. Mas nem por isso a gente tem que esquecer que nós temos nossas limitações aqui. A gente tem que saber tem que saber dosar o que a gente consegue e o que a gente não consegue ainda fazer. Porque paciência, gente, fé também é uma questão de paciência, de saber esperar, de saber que vai dar certo. Que a gente não precisa ficar tentando a todo momento acelerar as coisas. Ah, mas agora eu vou correr atrás do prejuízo, agora isso, agora aquilo. Principalmente aqueles espíritos que estão tendo esse despertar, né? Nossa, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu tenho que correr atrás, e eu tenho que ir. Calma, vai fazendo a sua mudança devagarinho. Todos os nossos estudos, seja o nosso estudo aqui de segunda, seja o nosso estudo de quarta, a gente sempre fala, gente, não há salto evolutivo. Todo momento que a gente está vendo, está analisando a palavra aqui, a gente vê que não tem esse salto evolutivo que a gente quer dar. E não adianta a gente querer chegar uma escada, você não vai subir o primeiro degrau e já está lá no 10º andar, não tem como, a perna não alcança. É um degrauzinho de cada vez. Você falou uma coisa bem interessante. Ah, eu fiz tanta coisa errada, não sei o que, tem que fazer aquilo. Eu acho que o primeiro passo ele já deu. Quando ele diz assim, eu fiz tanta coisa errada, é porque ele já está assumindo que errou. Isso é muito importante. Você reconhecer que errou, né? Porque Isso. geralmente a pessoa não quer dar o braço a torcer, que errou, né? Então aí o primeiro passo ele já deu, pô, eu errei. Então o segundo passo agora eu vou tentar não errar de novo. Ainda tem o tal do Isso. tentar, porque às vezes o cara erra de novo, viu? Isso aí é importante também mesmo. A gente erra de novo, mesmo a gente sabendo que a gente errou e que a gente não deveria. O importante disso é saber trocar a culpa pela responsabilidade. Porque a responsabilidade, diferente da culpa, a culpa paralisa. A responsabilidade pelos nossos erros, ela nos ajuda a aplacar os efeitos daquele erro. E isso já começa, isso já é o primeiro passo, tanto para o autoconhecimento, que a gente estava analisando agora há pouco, quanto para melhora moral, para a evolução moral. Porque a partir do ponto que você conseguir reconhecer, já está no autoconhecimento. E aí, geralmente, esse espírito ele começa a reconhecer e cai na culpa. Isso aí é uma passagem que todos nós temos em algum momento da vida. A gente começa a reconhecer e cai na culpa. E aí a gente vê que a culpa não é o caminho, é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade por isso, eu reconheço que eu errei. Então a responsabilidade ela vai justamente nesse ponto que o Mesmer disse. Opa, eu errei isso aqui. E agora eu vou tentar não errar mais. Já sabendo, se cair, não vai ficar se culpando mais. O melhor exemplo que eu conheço disso, tem diversos outros também, mas o de Paulo, gente. Paulo, quando ele encontra com Jesus, é o momento que dá aquela abertura, né? O foco dele muda totalmente, aí ele conhece realmente o foco da vida espiritual. E você não vê Paulo em momento algum ficar nessa culpa. Qual que é a pergunta dele por Cristo? Pai, o que eu tenho que fazer? O que queres que eu faça? E é isso. Porque, nossa, imagina se Paulo para e fala, nossa, não é possível, você é o Cristo. E eu perseguindo as pessoas, tem um monte de gente lá que está preso injustamente, e agora, eu que coloquei eles na cadeia. Nossa, você é o Cristo, eu matei Estevão que pregava a tua palavra. E agora? Mãezinha, pode falar. Entrando nessa passagem que você está citando, eu lembrei que o Paulo também ele não reclamou, porque as mesmas leis que ele criou para os outros na época que ele perseguia o cristianismo, foram as leis que também acusaram ele. Ele se encaixou dentro das leis que ele fazia antes, por não conhecer, e ele pagou o preço das leis que ele mesmo criou. E esse foi o resgate.
Com certeza. Justamente foi perseguidor que se tornou profeta, né? Um apóstolo aí das palavras de Cristo e perseguido na mesma encarnação. E isso é uma lição, né, sobre a mudança que a gente tem que ter no nosso espírito. E muitas das passagens, até o Paulo e Estevão, o livro nos demonstra muito isso. Tem uma passagem lá, inclusive, que o próprio Paulo começa a rememorar isso. Nossa, está acontecendo isso, isso, isso. Eu estou numa praça aqui para ser apedrejado e tal. E nesse mesmo lugar, eu já causei isso. Inclusive, o juiz que ia julgar era o mesmo, a cidade era a mesma. Ele começa lá já para o final. Ele começa a destacar várias coisas ali que ele vê que, assim, não são coincidências, sabe? São coisas para ele abrir o olhar. E sabe o que ele faz diante dessas informações? Agradece. Deus, obrigado por me dar essa oportunidade de aqui mesmo eu saudar esses erros que eu cometi com os outros. E é justamente isso, gente. Olha só o olhar. Vocês não veem, se a gente parar para analisar, a gente não vê culpa na questão de Paulo versus Saulo, né, vamos dizer assim. A gente vê responsabilidade pelos atos. Ele se responsabiliza. E é isso que eu digo. A questão da culpa, ela trava, porque você fica ali, a culpa gera o remorso, isso gera um peso no coração ali, e gera um ciclo pernicioso ali, que você fica só se culpando. Nossa, mas olha, se fosse hoje em dia eu ia fazer de outro jeito. Meu Deus, como que eu me arrependo daquilo e tal. O arrependimento faz parte, mas o arrependimento ele não pode evoluir para a culpa. Tem que evoluir para a responsabilidade. Nossa, fiz, hein? Fiz errado, realmente, falhei, tropecei aqui, caí, mas eu preciso me levantar e continuar a minha caminhada para eu poder reparar esses erros. E pode ter certeza, não faz parte das nossas incumbências enquanto encarnados aqui, nos causar novas provas, justamente porque a gente errou lá atrás, tá? As provas vão nos ser apresentadas de acordo com a capacidade que a gente tem de passar por elas. Os obstáculos vão aparecer de acordo com a força que a gente já desenvolveu durante nossas diversas encarnações para passar por aquele obstáculo ali. Então, não somos nós que temos que nos preocupar com isso. A gente tem simplesmente que se preparar e se dedicar ao trabalho, à caridade, ao amor, à reforma íntima. Não ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, né, como dizia antigamente. A gente não tem que ficar procurando sarna para se coçar, como minha mãe diz, né? Porque essas questões aí das dificuldades a gente pode chamar de dificuldade, né? Mas o melhor seria falar as oportunidades de resgate. Não somos nós que temos que ir atrás, que escolher. Elas vão aparecer. André Luiz, no nosso lar, no primeiro livro, ele nos fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele aparece. Então, o que a gente tem que fazer? Nos aprontar. Nos prontificar. E ficar de olho, porque as oportunidades vão aparecer. Sem culpa e sabendo, como o Mesmer disse mesmo. Sabendo que é uma tentativa, eu vou tentar. Inclusive lá na evangelização, né, trouxe-se esse tema lá, né, que muitos espíritos chegam lá e até para tentar desestabilizar, né, o dirigente e tudo mais. Mas a gente sabe que você não é bonzinho assim, da forma que você fala, da forma que você quer parecer e tal. Mas eu sei que eu não sou bonzinho também, é que eu estou tentando. Uma hora de tanto tentar, eu vou conseguir. Mas por enquanto, até o que dá para fazer é tentar. A gente se ilude muito também, e aí eu vou falar aqui muito por experiência própria, viu, gente? Eu me iludi muito quando me abri os olhos para o espírito imortal, para os erros que eu cometi e tal.
me abriu muitos olhos, e aí eu fui nessa onda aí de, não, agora eu tenho que resgatar, eu vou conseguir, eu vou mudar, a partir de hoje eu não faço mais isso. Tenta falar isso para você mesmo, você vai ver se você não vai cair de novo no mesmo erro. É a vida te provando, nossa, você tem que ser resiliente, você não vai se tornar perfeito, não é de uma hora para outra. Às vezes essa questão de te abrir os olhos agora, você está 5, 6 encarnações tentando, 10 encarnações, 2, 3 séculos tentando, e errando ali na mesma coisa. Então não é de um dia para o outro que vai dar esse despertar aí, você vai, né, mudar. Se for ótimo, beleza, significa que o seu espírito já estava já nessa empreitada há algum tempo e conseguiu solucionar. Muitas coisas a gente vai conseguir solucionar mesmo nessa encarnação, mas vai ter diversas e diversas e diversas que não vão, nós vamos conseguir dar o primeiro passo agora. E se der esse primeiro passo agora, gente, já está excelente, já está maravilhoso. Se a gente conseguir inverter esse ciclo de ficar só fazendo dívida nova, dívida nova, dívida nova, parar um pouquinho de adquirir novas dívidas e começar a dar um pequeno passo nessa mudança, já está maravilhoso, a gente já vai chegar lá. Edina, pode falar. Boa noite. Boa Você noite. falando aí, e a gente lembrando, porque assim, muitas vezes a gente se acha assim, invencível, que já está, Invencível. né? Como se diz, pelo conhecimento que se tem. Mas aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente só vai, como se diz, provar que a gente desconhece a nossa fragilidade, né? Da nossa impermanência, porque a gente é muito também, ainda vai muito pelo emocional, né? Pela, como você disse, pela essa busca imediata. E quando a gente vai por aí causa o sofrimento, né? Porque o sofrimento é por conta disso, da gente querer algo, né? Ou alguma coisa assim, e de repente, às vezes até consegue, né? Como se diz, aquelas coisas imediatas, às vezes você vê o desejo de ter, quando você vê, como você fala, do ponto de vista que você vê só o ponto de vista presente, dessa vida presente, então toda o seu esforço está em adquirir coisas que alimentem, né, os seus desejos imediatistas, é um carro novo, é uma casa nova, é uma viagem dos sonhos. E aí você faz tudo para conseguir isso e às vezes lhe custa muito caro, né? Porque talvez você não vai nem poder manter. E aí vai causar um sofrimento, né, por conta disso, que são os nossos tormentos voluntários, né, que o Evangelho fala. Então, assim, aí quando você tem essa visão dessa vida, né, dessa vida futura, então aí você já começa a investir mais, como se diz, em adquirir suas virtudes, em procurar fazer um trabalho, né, se espiritualizar mais, e aí você muda o foco, e aí você diminui até o seu sofrimento, quando você não consegue ter um carro do ano, ou quando você consegue trocar de carro, você também está grato e feliz porque tem aquele carro, né? Está grato. Sim. Né? E assim vai. Então, assim, você vai percebendo a sua mudança. Né? Às vezes o outro fala, mas aí é o que você diz, né? O autoconhecimento. Antes eu não pensava assim, né? Antes eu gostava de andar de carro, né? Então, assim, hoje você já gosta de caminhar, né? Então, assim, é uma mudança gradativa, né? Que você vai, mas aí só você que vai se apercebendo, melhorando, né? E aí as conquistas vão chegando, que é importante. Sim, é maravilhoso isso que a Edina disse, porque assim, ó, justamente, né, é isso que a gente está dizendo. A partir do momento que a gente enxerga que aqui é temporário e que o espírito é que é eterno, por que a gente vai ficar dando tanto valor, tanta importância para as coisas que são passageiras aqui dessa vida e não investir nada nas coisas que são eternas? Né? Que é o que muita gente faz, né? É essa questão, que gera uma aflição, que gera uma culpa,
muitas vezes por não conseguir, esses sentimentos que até que a Regina estava dizendo, né? Eu não consigo ainda aquele carro, aí fica com aquele sentimento de frustração, de culpa. Mas e se a gente mudar esse ponto de vista e parar um pouquinho e agradecer, Deus, eu não tenho aquele carro que eu queria, mas o Senhor me deu 2 pernas para andar, isso já é maravilhoso demais, né? Isso é tão bom, eu consegui eu mesmo me movimentar sem precisar da ajuda do próximo, né? Deus, nossa, eu não tenho ainda aquela casa do sonho, mas olha só, eu tenho uma cama para dormir. Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Eu tenho comida na mesa, olha só. Eu tenho um teto para me proteger da chuva, do frio. Tem muito irmão que não tem. Então, olha como que tudo depende do ponto de vista. Um te gera um amargor, um peso, uma dificuldade em lidar com aquilo, uma revolta imensa. E o outro te gera sempre o quê? Esperança, fé. Esse sentimento de gratidão por aquilo que você já tem, sabendo que um dia você vai alcançar aquilo que você ainda não tem. É só questão de tempo. Tempo e esforço, trabalho no bem. Mas olha só como que muda, né? De uma coisa ali, de um sentimento pesado, para uma questão de você ter gratidão por aquilo que você já tem. Mãezinha, pode falar. Eu lembrei disso tudo das palavras de Jesus, né? Que ele disse tantos, há 2000 anos aí atrás, a mais até, que ajuntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Olha Ó, só que a sabedoria, né? E agora que está abrindo a nossa mente para isso. Mas que bom que está abrindo, né? é. E você vê, é tempo. Você acha que Jesus não sabia que isso ia demorar para a gente saber? Porque, infelizmente, não aquele povo. Nós, naquela época, nós não tínhamos condição de saber o que ele está falando de tesouros aí. Hoje em dia a gente sabe que são as qualidades que a gente coloca no espírito, os sentimentos, os pensamentos que a gente consegue sedimentar no nosso interior, as amizades. A gente tem que dar muito valor para isso, as amizades, as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque se a gente tiver essa noção de que nós somos espíritos eternos, não estou dizendo eu sou o espírito eterno, nós. Então, as relações que a gente construir, elas são esse tesouro. Porque a gente vai se encontrar. Quantas e quantas vezes ali no estudo mesmo de nosso lar, o André não exemplifica isso, o André Luiz. Que são essas relações. Quando ele queria, que ele ficava insistindo na questão da família, de visitar, quais foram as experiências que ele teve? Quando ele vai lá conversar e a senhorinha vem do lado dele lá, vai se fechar, que queria fazer mais pelos filhos, que não sei o que, não sei o que, ela não tinha as horas. Aí, né, o instrutor vai falar para ela, olha, a gente tem que investir muito nas relações. Quando a gente quer fazer algo por alguém, a gente sempre tem que carregar amigos para nos ajudar naquilo. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está carregando amigos que vão nos ajudar quando a gente tiver dificuldade. Não estou dizendo aqui nas dificuldades nossas aqui da Terra só, mas essas amizades, essas relações que a gente faz aqui, essas relações, obviamente, né, são pautadas mesmo pelo amor, pela fraternidade, elas são eternas, elas se tornam eternas. Você não sabe muitas vezes o que vai acontecer depois, e aí você vai necessitar daquela pessoa. Vai ser aquela pessoa que vai conseguir te estender a mão quando você tiver uma dificuldade. Quando o André vem visitar a família, que ele passa por um momento de dificuldade, o que acontece? A amizade da Narcisa, vocês lembram? A amizade da Narcisa que vem a socorro dele. Então, são esses os tesouros que a gente tem que acumular. Não querer ficar acumulando coisas aqui na Terra. Isso não, né? Como Jesus disse, né? Isso aí, a traça e a ferrugem corroem.
Tem nada aqui que vai ser eterno, a não ser as coisas do Espírito que a gente conseguir carregar. Certo? Aqui, ó, só para a gente terminar esse parágrafo aqui, sobre essa visão, né? Quando a gente sabe que é temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações desta vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. O que é isso aqui, gente? É o imediatismo, né? É o imediatismo. E esse imediatismo ele gera muita coisa ruim, principalmente a revolta, porque se você voltar todos os seus pensamentos para a vida terrestre, você começa a pensar isso, que você vai perceber o tanto que você vai fazer de comparações e o tanto que você vai começar a se achar injustiçado, vitimado. Com esse espírito de gratidão que eu estava dizendo até agora, ó, Jesus, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho aquela casa e tudo mais, mas nossa, o Senhor me deu um corpo para eu estar aqui, né? O Senhor me deu, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho pessoas que eu amo, a gente tem esse grupo nosso de estudo aqui, né? Isso são dádivas maravilhosas que eu tenho aqui, que eu tenho mais o que agradecer. Agora, o outro contraponto é, nossa, olha, eu não tenho, eu batalho, trabalho aqui, nossa, eu não consigo. Aí o outro fulano nasce em berço de ouro, a pessoa tem tudo de mão beijada, mal sabe esse indivíduo que o outro também tem as suas dificuldades, né? Mas, enfim, gera essa revolta, gera essa comparação. E isso deixa esses sentimentos pesados que eu digo, eles tornam a vida pesada, tornam o próprio espírito pesado. Esse espírito ele tende a se arraizar, a ficar raízes ali na dificuldade. Enquanto que o espírito leve, ele consegue alçar seus voos, né? Porque ele não carrega esse peso da ingratidão. Ele carrega no espírito dele a leveza e a luz que traz a gratidão por aquilo que ele tem, pelas oportunidades, gente. Olha, é de graça para respirar, gente. Quer uma coisa melhor que isso? A gente respira sem pensar, inclusive. Imagina se a gente tivesse que se preocupar a todo momento com respirar, a gente não fazia mais nada. Olha as bênçãos que a gente tem. E que todas essas bênçãos que a gente parar para analisar que a gente tem, se a gente começar a fazer uma listinha assim de tudo que a gente faz que muitos dos nossos irmãos não conseguem fazer ou não tiveram essa oportunidade nessa encarnação aqui, você vai fazer, você vai ficar a vida inteira escrevendo coisa ali e não vai nunca acabar. Nossa, eu consigo me movimentar, eu consigo ouvir, eu consigo falar, consigo ler, sabe? Então, essa contraposição aí do ponto de vista, você vê que uma pequena coisa, uma mudança de foco, né? Uma mudança do ponto de vista, o quanto de coisa que consegue mudar dentro da gente. Se a gente se permitir, lógico, ter essa visão. Mais espiritualista, menos materialista. Quanta coisa não consegue mudar? Quanto que já não traz de paz? E lembram, isso não sou eu que estou dizendo, no próprio livro dos Espíritos tem isso lá. Ah, mas então dá para alcançar a felicidade terrena? No próprio Evangelho vai dizer, não seria essa paz daquele que tem fé uma felicidade da terra? Nós vamos ver isso no Evangelho em alguns capítulos para frente ali, no capítulo 4. Aquele que tem fé, que acredita no futuro melhor, que se pauta pela vida do espírito imortal ele alcança aqui uma paz que é felicidade terrena, né? Porque a gente sabe, não tem como tirar as dificuldades enquanto a gente está aqui. Não tem como. Mas se você tiver paz, essas dificuldades não te abalam. Isso traz uma felicidade. Porque, né, qualquer um vai passar pelas dificuldades. Você pode passar pesado, se arrastando, ou você pode olhar para o céu e agradecer e passar com essa dificuldade mais rápido. Extrair dela aquela lição que você tem que extrair e seguir o seu caminho.
sem revolta, sem ingratidão, sem comparação. O nosso mundo agora, principalmente com o advento das redes sociais, influencia muito a ficar fazendo comparação. Cada um de nós é um ser individual, né? Nós temos as nossas dificuldades para lidar e o outro tem as dificuldades dele para lidar. Então, sem comparação. Sendo grato sempre por tudo que acontece. Pelas coisas boas, pelas coisas que não são tão boas, pelos obstáculos, pelas dificuldades. Mudar esse ponto de vista, sem imediatismo, não é, a gente já sabe, nós aqui, nós temos essa responsabilidade, o espírita tem essa responsabilidade. Se você sabe que você só está aqui encarnado, temporariamente, você tem que ter essa visão. De que, ó, eu não posso ficar me queixando, eu não posso ficar colocando a culpa em fulano, em ciclano, em beltrano, sabe? Eu não posso ficar me vitimizando enquanto eu estou aqui. Nós temos muito essa responsabilidade. Por quê? Justamente por conta disso, gente. Você vai travar a sua marcha, você vai travar a sua caminhada. Você não vai prejudicar um, prejudicar outro. Você vai prejudicar principalmente a você mesmo, que é você que vai ter que retomar essa marcha de um ponto mais atrasado do que aquele que seguiu sem vacilar, com os olhos voltados para o céu e com fé no futuro melhor. Isso Jesus nos deu, gente, é um presente. A vós deixo a minha paz. Então a gente tem que saber aproveitar isso. E hoje está dando nosso tempinho já. No nosso próximo estudo a gente começa daqui, tá? Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. A gente vai continuar falando mais um pouquinho aqui do imediatismo. Como eu disse, né, ainda vão alguns estudos. Ó, essa parte que até chegar aqui nas instruções dos espíritos, ela é bem extensa, mas vocês veem, tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda, né? Uma pequena mudança de ponto de vista. Isso aqui é um dos primeiros passos, acredito eu, que o espírito tem que ter. Mudar esse ponto de vista, porque isso aí é o alicerce do que você vai construir aí. Tá? Sem isso aí, não vai fazer nenhuma base forte. Mas, Inha, você faz a nossa prece de encerramento? Com certeza. Jesus disse, a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Olha que coisa maravilhosa. É muito maravilhoso esse Jesus. Então vamos orar e agradecer a Ele por esses momentos tão preciosos na presença dEle. Amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, Pai querido e amado, diante de Ti, sentindo a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, com os nossos corações agradecidos por essa oportunidade, por esse amor tão imenso que nos ampara, que nos protege, que nos ajuda, que nos instrui a cada dia, Pai. Gratidão, querido Mestre, por tudo, diante da nossa pequenez, diante das nossas fragilidades, diante de tudo aquilo que somos ainda, Pai. Mas eu te agradeço pelas oportunidades, Jesus, que nos dá a cada dia, de escrevermos uma nova história em nossas vidas, pelo aprendizado, pela tua bondade infinita. Senhor, eu te agradeço por essas palavras, esse estudo de hoje, que foi como um maná que caiu do céu, saciando a fome dos nossos espíritos, a sede das nossas almas. Pai divino e amado, nós te pedimos, Pai querido, que continue, Senhor, sempre conosco, nessa trajetória terrena, Senhor, que ainda pequenos e frágeis que somos, ajuda-nos, ó Pai, porque tropeçamos e caímos todos os dias, Senhor. Mas está sempre as tuas mãos estendidas, ajudando-nos a levantar, a caminhar e nos a recompor novamente.
Obrigada, Jesus, por tudo, Senhor, por esse dia, pela vida, por essa oportunidade, por esses nossos irmãos que têm chegado até nós nas nossas vidas. Eu te peço, Pai de amor, que abençoe cada lar, abençoe cada vida, Jesus. Dai a tua graça, pois tu conheces o mais profundo da nossa alma, Jesus. Dai forças, dai graça, proteção, paz, saúde, discernimento espiritual e sabedoria também do teu espírito, para que possamos aprender cada dia mais de ti e colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor, abençoando as nossas crianças, meu Deus, que estão nos orfanatos, os cuidadores, colocando muito amor e carinho nos seus corações. Os nossos irmãos em condições de rua, abençoa, Senhor. Que eles se sintam abraçados e amparados pelo teu divino amor. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, meu Deus, dai conforto, cura aqueles que forem de cura, Jesus. E dai conforto e paz nos corações daqueles que estiverem para partir, que se sentem com medo e inseguro por não conhecerem o teu evangelho. E muitas vezes por não sentir, Jesus, não ter fé e confiança na vida futura. Os nossos irmãos que estão nos presídios, ó Pai, transformando cada mente, cada coração, que eles possam ser alcançados por uma fagulha do teu amor divino, que pode clarear multidões, Jesus, e transformar corações. Oh Deus, obrigada, Senhor, e dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, que durante o repouso do sono nós possamos continuar esse aprendizado, Jesus, tão maravilhoso, que possamos ser levados para escolas espirituais, hospitais espirituais, que possamos ser usados para o trabalho também, Jesus, se tivermos condições para isso. Oh, Pai querido, e é no teu nome santo e sagrado que eu te agradeço agora, Jesus. No nome do seu Filho amado. Gratidão, Pai. E obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja, Pai de amor. Que assim seja. Que seja. Beijo, gente.